Siqueira. Olá, você. Tamo lá, meu povo. Tamo ao vivo, rapaz. Ao vivo? Ao vivo. Liga da Política. Meu amigo, primeiro lhe agradecer. Você vai agradecer o convite bancada. de estar aqui com essa bancada. Eu vou dizer assim, daqui pra cá, só Obrigado. Tá vendo? Aqui é pura, a gente tá aqui, mas eu fico agradecido, Hoje- lisonjeado pelo convite, estar na presença de você, Paulinho, Zilton. Eu vou E querer Cissa. pedir desculpa pra Zilton, né? Porque você tá aqui na mesa. Eu tava aqui justamente fazendo Vai isso. embora, Tá vai- vendo? Eu tô na dúvida, o que É só você É que- pra ir embora? É só É pra você ir que embora? pode. Eu tô na dúvida se é pior olhar pra ele aqui ou pela televisão ali. Não sei o que é mais difícil. Você tá bem acompanhado do seu lado. Mas quando a câmera for com você, a foto vai Melhor, ficar a melhor. foto vai Ó, ficar melhor. você é convidado a te aliviou pra Vamos mostrar você. nosso apresentado. Bom, Apresente sim, nosso- sim. Nossa, estamos aqui entrevistado hoje de com o nosso hoje. amigo Zilton Kruger, que trabalha no setor de fiscalização da prefeitura e que essa semana teve muito trabalho com a Black Friday, mas é um trabalho extensivo que não se resume a Black Friday. Cissa. Isso mesmo. A liga hoje está duplamente especial. É. Nosso convidado e o outro convidado também. É, Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Zilton. E é isso, vamos bater um papo aqui sobre diversos assuntos e fique à vontade, a casa é sua. Primeiro eu que agradeço pra vocês, né? A abertura dessa casa aqui que tá fazendo um sucesso. Literalmente Tá isso aqui nada. tá Tá sim, nada. senhor. Tá indo, tá Como diz, caminhando. como diz aí um site de notícias, tá um burburinho danado isso aqui. Agora eu confio. Se foi essa fonte que disse, eu confio. Verdade. Mas obrigado de verdade aí pela oportunidade. Esse bate-papo aqui é bacana. Vocês estão fazendo um trabalho bem bacana aqui, bem legal com esse podcast. Então, estou à disposição de vocês. O que é bacana, Zilton, aqui do programa é que a gente fala de política. E política é tudo. 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 Tudo é política. A gente quer saber de você. Queria que você contasse a sua história, de onde é que você veio, como é que você surgiu e qual foi o momento que deu aquela virada de chave que você entendeu e se encantou pela política. Porque você é um ser político, é um agente político. Não, claro, é verdade. E essa história de, não, eu sou técnico. Técnico, meu amigo, treino time de futebol, de basquete. É isso aí. A Verdade. gente tem, todo mundo que trabalha na gestão pública é técnico, de fato, mas perpassa pela política, né? Não tem jeito. A política rege a nossa vida de uma forma geral. Então, a gente que trabalha no poder público não tem como deixar de lado a política. A gente precisa entender da política, precisa entender da gestão, precisa ser técnico, mas não pode deixar de ser político em todos os momentos. A gente é político até dentro de casa, quem dirá na gestão pública, né? Mas eu comecei cedo, eu sou o mais novo aqui da mesa, eu acho, respeitando Não garanto. Depende. Depende. Sim, isso aqui, mas... Eu apaguei a vela do meu bolo de aniversário foi 25 anos. Tá valendo, então, Ah, a tá gente, valendo. então a gente é quase Se que for e aí nesse colega de número, maternidade, então. A gente nasceu praticamente na mesma hora. Alguém tá dando fraude Também aqui. acho. Só tem Acho que eu vou ter Alguém chama- eu acho que eu vou ter que chamar o Procon de Lauro de Freitas, propaganda enganosa. Eu tô Propaganda enganosa. tô brincando, 44 anos. tô Muita tranquilo, prática tô abusiva tranquilo, tô tranquilo. Muito orgulho, né, Paulo? Com orgulho. 4.4. Bem vividos, bem vividos. Mas faz parte. Eu comecei no movimento estudantil. Né? Eu comecei na Universidade Católica, no movimento estudantil, sendo presidente do Diretório Acadêmico de Direito, CATEF, na época na Universidade Católica. Foi ali que eu conheci, hoje, grandes amigos que eu tenho e me acompanham até então, até hoje, na política. A exemplo do que hoje é deputado federal da Prates, que é a minha maior ligação política, vem através dele. Foi ele que olhou assim e falou, ó, venha trabalhar comigo. Aí até brinca, né? Começou como estagiário e aí passei a coordenar as campanhas dele em Salvador. Nunca me dediquei muito ao interior do estado, eu sempre fui coordenador da parte política em Salvador, né? Do trabalho político dele, mas aí conheci Bruno, conheci a Semineto, então, que foi o candidato, na época, candidato a prefeito em 2012. E comecei, como muitos começaram, no movimento estudantil. O movimento estudantil é uma escola muito bacana, muito interessante. Traz um preparo para o jovem, traz um preparo para a turma que está começando na política. Como é que era fazer movimento estudantil lá na Católica? Era interessante. A gente tinha, na época, um reitor na universidade que tinha muitos anos à frente da universidade, mas que tinha algumas realizações na universidade, tinha uma preocupação, né? Na Universidade Católica você tinha uma divisão política muito grande mesmo, da esquerda ali, que sempre ocupou muito o espaço PCdoB. de movimento estudantil, eles têm uma atuação muito forte nesse sentido. A direita de uma forma mais tímida à época, tanto que quando eu não me enquadro nem de extrema direita nem de extrema esquerda, mas também não sou de ficar em cima do muro, eu gosto de ter meus posicionamentos, mas eu comecei muito com os amigos. Você pergunta assim, como é que você se tornou presidente do diretório acadêmico no segundo semestre da faculdade? Eu não conheço, só tinha meus amigos. Eu não conhecia ninguém
da universidade. E você já Mas era eu- afiliado a algum partido nessa Não, até época? então não tinha ligação política nenhuma, não conhecia nada, nunca tinha, eu só votava, né? Eu tinha sido, acho que eu tive tinha votado uma vez só, né? Porque eu entrei na universidade muito cedo, então ali foi quando eu comecei a desenvolver. E o curso de Direito ainda, que é um curso curso de mais Direito lento, ainda, mais- só que mais pesado. o curso de Direito, os dois maiores centros acadêmicos eram os de Direito na época e o pessoal de História, Sim. que era no mesmo campus ali da federação, então a gente era quem conduzia os embates, digamos assim, né? Era o grupo da faculdade de Direito, o pessoal de História. Muitas Aí tinha- ideologias. Né? Então, aí juntava com o campus do centro ali de Nazaré e a gente fazia, era um movimento bem interessante, era um negócio legal, e eu digo a você, me ajudou muito, né, me contribuiu muito para o meu desenvolvimento, não só político, mas como pessoa também. Sim. Então, eu acho que iniciei de uma forma muito legal. E acabei deixando o direito de lado, né, hoje não atuo na área do direito como diretor-geral da Codecon, que é o órgão de defesa do consumidor municipal. Defendendo o direito do cidadão. Defendendo o direito do cidadão, mas de forma pessoal, eu não atuei mais na área do direito, né? Só de forma institucional. E aí, fui para a campanha do então vereador Léo Prates, que tinha uma cara de menino ainda. A que hoje primeira- já tá a sem primeira dele cabelo, em com os 2012. cabelos- vereador de Tá sem Salvador. cabelo? Tá quase sem cabelo já. Rapaz, Tá com duas se- entradas se- aqui. se Léo- Não se pode Léo- isso, não. Me dá Ele tá minuto. dizendo. Não, É, quem tá dizendo é você, Léo. Não Tem isso pode não, viu, Léo? isso, Eu já não tá fui com eu que cabelo disse, branco, não os foi eu cabelos que já estão disse. ficando falhados, já tá fazendo agora harmonização facial para poder parecer um pouquinho mais jovem, mas brincadeiras à Daqui a pouco vai fazer implante. já vai precisar, Vai dar um jeito aí. breve ele já tá na fila aí do implante. Então, foi com ele foi quem me deu assim o direcionamento, foi quem literalmente me ensinou, né? Quem falou, ó, vamos aqui começar a trabalhar. Primeira vez que eu visitei uma comunidade em Salvador foi com ele, né? Eu já era assessor dele, que eu entrei no início do mandato, em 2013, na Câmara. Então foi quem começou a me nortear, foi quem começou a passar toda a experiência que tinha para mim, né? Ele segue muitos anos a Semineto, né? Todo mundo Sim. sabe, foi assessor de Neto, então foi quem passou para mim esse caminho e quem hoje eu tenho como referência. 2014 eu fui emprestado para a campanha de Bruno Reis, né? Hoje o nosso prefeito de Salvador, Que foi candidato a deputado. a deputado estadual. Eu fui para a coordenação em Salvador da campanha dele, junto com Igor Domingues, que hoje é o secretário particular dele, e na época Alessandro, que hoje é subprefeito. Então, fui emprestado, mas ali pude aprender muita coisa também. O Bruno é um cara muito visionário, muito voltado para a política, é um cara que conhece Salvador muito, muito, muito. Então, com ele eu pude aprender também muita coisa. Aí depois a gente vai de novo para uma campanha de reeleição de Léo para vereador, 2016, presidente da Câmara, e aí a campanha de estadual já toma uma proporção maior, né, do que uma campanha de vereador. Então a equipe já aumenta, a gente já recebe outros integrantes da Bruno equipe. já estava como vice-prefeito. Bruno já estava como vice-prefeito, né? Já estava, se tornou vice-prefeito, né? Ele estava como secretário, sempre promoção social, depois secretário de infraestrutura, e aí veio a ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, e Léo entra nessa campanha, a gente a nível estadual, então agrega novas pessoas à equipe para poder fazer uma atuação maior a nível de estado. Aí conheço amigos aqui em Lauro de Freitas, inclusive, porque é uma cidade próxima, então você começa a ampliar o seu relacionamento, ampliar o seu conhecimento político, apesar de não ter me dedicado para o interior do estado e sim para a capital, mas você acaba convivendo, porque você faz parte de uma coordenação política, então você acaba Tá do tendo lado, coisa, né? Você tá do você lado. começa a escutar ali uma coisa ou outra, então começa a assimilar e aprender a política de uma forma estadual, né, que eu só tinha voltado para municipal. Você é de Salvador, não é isso, Zilton? Isso, eu sempre fiz meu trabalho em Salvador. Mas você Nunca- nasceu em Salvador? Não, eu nasci em Curitiba, Curitiba. mas eu moro desde os 7 anos de idade Desde em Salvador. Então, de curitibano, eu acho que só tem o Curitibaiano. o registro, Você né? é Curitibaiano. De curitibano só tem o registro ali 7 no anos. RG, mas não me lembro, não tenho memórias nem muito afetivas, digamos assim, de lá, porque cresci a minha Formou vida sua toda, personalidade tudo toda aqui em Salvador, sempre morei aqui, nunca, não me lembro literalmente de quase nada da infância lá, mas meus pais se separaram, eu vim pra cá, enfim, então me considero muito mais solteropolitano Você baiano escolheu do que qualquer Salvador outra e Salvador coisa. te escolheu. Então Tá tudo foi quando eu certo. deixei de abrir mão de trabalhar, né, com o direito, porque minha mãe é da área do direito, acabei deixando de trabalhar e me dedicar à política. E aí ganhamos a eleição para deputado,
Léo recebe o convite para ser secretário de promoção social. Mas tem um hiato aí de um dia que vocês, no mandato de Léo, de deputado estadual, Léo chegou e um dia ele botou tanto projeto naquela casa. Isso aí foi no primeiro dia dele na O cara Assembleia. ficou um dia, mas o cara... Ele passou... Bum, Isso. vocês devem ter... Léo passou vocês ali... tiveram um trabalho, Quando meu ele amigo. ganhou a eleição para deputado, ele já começou a estudar. Léo tem uma característica, ele é muito estudioso. Ele se dedica bastante às matérias, aos assuntos, assim. Então, é um cara que, quando ele para fazer uma coisa, ele faz bem feito, porque ele se dedica muito, ele estuda muito. Então, na Assembleia, foi assim, na aula. No primeiro dia, ele... Ouso a Nossa. dizer que Léo, em um dia, bateu apresentou recorde. mais projetos Mais do do que que- muitos mandatos Verdade. todos. Foram 41 projetos no Um Num dia. dia Chegou só, num né? dia, Tiveram até outros- apresentou os 41 projetos e licenciou para poder assumir a Isso, secretaria. para a Secretaria de Promoção Social. Teve deputado da época que falou assim, poxa, Léo, você não deixou nada pra gente. Porque no primeiro dia já apresentou tudo. Na Secretaria de Promoção Social foi a minha primeira experiência em gestão pública, né? Foi quando eu assumi, fui chefe de gabinete dele, foi quando eu comecei a entender mais sobre gestão pública, sobre como era o funcionamento da máquina pública. Até então eu entendia como assessor de vereador, né? Porque a gente cobra, a gente acompanha, a gente solicita, a gente acaba que faz um trabalho conjunto ali com a prefeitura, buscando melhorias para as comunidades, enfim, ou seja, outros projetos que influenciam no dia a dia de todo mundo. Mas trabalhando de fato na gestão foi a minha primeira participação. E aí dali eu fui ser gerente social, quando a gente criou as gerências sociais na Secretaria de Promoção Social, que era para descentralizar o trabalho e garantir o melhor funcionamento das nossas unidades dentro da Secretaria de Promoção Social. Então se criou essas figuras dos gerentes sociais. Dali eu fui ser diretor da Codecom, em 2020, foi quando eu recebi uma missão do então prefeito Assemineto de coordenar a campanha de uma vereadora, que foi a vereadora Roberta Caires. Foi a primeira mulher que eu trabalhei na política. Tive o prazer de coordenar a campanha dela, ela saiu vitoriosa, hoje é vereadora de Salvador. É uma amiga querida que eu tenho também na política, que cria uma proximidade muito grande, né, por conta do trabalho. A campanha aproxima muitas pessoas, né? Você sim. convive mais com aquelas pessoas ali, é uma rotina muito mais a intensa fundo, de né? uma rotina muito intensa de trabalho, uma campanha política. 45 São 40 dias. dias intensos mesmo ali de convivência, de trabalho. Então é uma amiga querida que eu fiz aí na política também. Depois disso, subprefeito. Aí realmente eu deixo aqui inclusive meu abraço aí para todos os subprefeitos, porque A missão é difícil. vou te contar, meu amigo, é uma função que requer É uma missão, né? paciência, dedicação, Até porque conhecimento. o povo acha que você pode chegar além e você não tem esse poder, esse limite todo como O subprefeito. subprefeito, a subprefeitura, né, os prefeitos dos bairros, eles vêm, a gente vem crescendo, vem melhorando muito. Sim. Quando eu falo a gente é porque às vezes eu ainda me sinto era prefeito de do qual bairro, região? eu era da Barra Pituba. Bate tudo. Então, é uma área extensa que a gente pegava, que era ali desde do Corredor da Vitória até a Armação, passando por bairros internos, como Santa Cruz, Nordeste de Amaralina, Engenho Velho da Federação, esse miolo ali todo da cidade. Então, é uma função que requer muita dedicação, conhecimento da máquina pública como um todo, porque você se torna porta de entrada para todos os tipos de pedidos e solicitações que vêm da comunidade. Todo mundo, quando ela tem qualquer dúvida, ela corre para a subprefeitura. Ela encontra o subprefeito na rua, ela pergunta assuntos de A a Z dentro da prefeitura. Então você precisa ter um conhecimento como um todo da máquina pública. E aí é por isso que eu deixo aqui meu abraço para todos os subprefeitos, de verdade, até os que já passaram, que hoje estão em outras funções, porque é realmente uma função muito importante. É mais uma escola fantástica. Não, é uma escola não só política, mas é uma escola de gestão, é uma escola, traz um aprendizado como pessoa também, você convive com muitas pessoas, você acaba tendo que resolver o problema de muita gente, você traz o problema para si, então é uma escola muito bacana, Ô, de Zilton, verdade. você trabalhou naquela região ali que você citou, os bairros que hoje são conhecidos por ter um alto índice de violência, poder paralelo, como é Santa Cruz ali, Nordeste Amaralina, até Engenho Velho da Federação. Como é que ele lidava com isso? Como é que você conseguia entrar através da prefeitura e que essas pessoas não impedissem o serviço, porque eles são muito cismados, né? Tipo, não vai entrar, não vai fazer o serviço. Acontecia de vocês não fazerem o serviço
para as comunidades devido ao poder paralelo ou existia digamos assim, um bom senso deles em levar o trabalho para lá? Perfeito. A gente nunca teve dificuldade de acesso. Eu, pelo menos, nunca tive dificuldade de acesso. Sempre procurei me relacionar com as pessoas da comunidade, né, procurando ver a problemática da comunidade. Então, não preciso... Tem gente que fala assim, você precisa se relacionar com poder paralelo, ou com isso, ou com aquilo outro. Não tem a necessidade se você tiver um olhar de gestão, olhar para os problemas da comunidade. Você não precisa... Eu não tenho poder de polícia, eu não sou polícia, não sou eu que faço julgamento, não sou eu que prendo ninguém, não sou eu que faço nada. Meu trabalho é gestão, meu trabalho era problema na comunidade. Então, é um trabalho administrativo. Então, meu relacionamento em comunidade, o relacionamento com as companhias de polícia que englobam essa região sempre foram muito boas. Você precisa ter, como subprefeito, um relacionamento de uma forma geral para poder adentrar, como o Siqueira falou, em todos os locais. Você precisa ter o conhecimento do território, o que é muito importante também, você ter o conhecimento do território. Então, tinha vezes, quando eu cheguei, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi abrir Eu já conhecia essa região por conta do trabalho político com o Léo, porque era uma área de atuação muito forte de Léo, mas eu literalmente parei para olhar o mapa ali da regional e aprender mais um pouco de cada local, para não deixar justamente aquela... sempre no ar, onde é que isso, onde é aquilo, não sei, mas você vai aprendendo no dia a dia. Então, o relacionamento com as pessoas era muito importante, não importa a função da pessoa ou o que ela exercia, então a gente precisa ter um conhecimento grande enquanto subprefeito, enquanto prefeito bairro. Então não houve nenhum momento em que... Não, em nenhum momento eu tive nenhum entrave, não fui impedido nunca de entrar em comunidade, nunca tive nenhuma dificuldade enquanto a isso. As lideranças comunitárias que nos acompanhavam sempre eram pessoas também dedicadas, pessoas que queriam o bem da comunidade, né? Então a gente tinha um acesso muito tranquilo, muito bom, mas é um trabalho que eu digo a vocês, puxado. Pronto, agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Meu amigo, como prefeito do bairro, o que é que lhe dava mais trabalho? Tipo assim, quais eram as maiores demandas que você tinha dentro da prefeitura na sua região? E fala um pouco sobre o vandalismo, que eu lembro que assim que você assumiu, tem um problema de queima de um campo lá no Boca do Rio, que é um problema que afeta toda a cidade, né? Isso, o vandalismo afeta a cidade inteira, isso aí não tem pra onde correr. Na orla da cidade é a mesma coisa, a gente sofria muito na orla da cidade com furtos de cabeamento, furtos até de corrimão de inox, guarda-corpo, aquela parte toda ali, a gente sofria muito com isso, furto daquelas tampas também de manutenção de PV, de bueiro. Então, isso era uma problemática que é na cidade inteira. Mas na orla ali você acaba você tinha uma visibilidade maior. Maior, porque é a orla da cidade, todo mundo passa, o turista passa, então você precisa ficar muito atento a isso também. Mas as maiores demandas são sempre de manutenção, né? Como eu falei, a subprefeitura, a prefeitura bairro é a porta de entrada. É o acesso mais fácil que o cidadão tem a todos os serviços. Porque a prefeitura bairro ela engloba todos os serviços da prefeitura. Como é que funciona a estrutura de prefeitura bairro, para quem não entende, por quê? A prefeitura bairro ela funciona não só na parte política, né, de interlocução política, de relacionamento, mas como um SAC, não uma central de atendimento à população. Todos os serviços da prefeitura estão ali dentro da prefeitura bairro. Todos os guichês de atendimento a diversos serviços, onde o cidadão, quando ele entra na prefeitura bairro, ele sabe que ali ele vai encontrar guarida, ele vai encontrar acolhimento, ele vai encontrar a solução do problema dele. Porque é muito mais prático para ele ir a uma prefeitura bairro do que ele se direcionar a uma secretaria. E fica localizado ali na comunidade dele. Né? Normalmente a prefeitura bairro ela está de uma forma posicionada, centralizada, estrategicamente posicionada, de forma que todas as comunidades possam ter acesso e possam ingressar naquele ambiente sem problema nenhum. Mas a demanda de manutenção sempre foi muito grande, é o que demanda muito a presença do subprefeito, do prefeito do bairro na região. Ele precisa ir, ele precisa acompanhar as equipes de manutenção, ele precisa ter a ciência, até mesmo para poder ter o aprendizado, ter o conhecimento de quando vem um pedido, Paulinho pede uma coisa, Siqueira pede, Cissa, você já tem uma resposta, você saber. Por isso que eu digo, é uma função que requer o conhecimento muito grande de uma forma geral. E aí você desenvolve projetos culturais, projetos sociais, os projetos de saúde são sempre desenvolvidos. A prefeitura tem autonomia para poder criar projetos... A prefeitura bairro ela faz a ligação desses projetos sociais, projetos culturais com a prefeitura. Então, o subprefeito faz esse papel também de interlocução nesses sentidos. Por isso que eu falo para vocês que é uma função que vai isso eu não sabia. Então, ou seja, você é
literalmente o prefeito. É, você, é o xerife. O pessoal brinca muito, fala assim, prefeito, chama você de prefeito, Daquela porque... região ali, não porque deixa de você, ser. administrativamente, é a pessoa que está representando Você é a figura do mais, prefeito. isso, mais perto das pessoas. Porque você anda o dia todo, você está na Prefeitura Barra, então quando as pessoas vão lá, elas vão querendo ter o problema solucionado. Então quando você corre atrás, que você soluciona, que você chama a Secretaria de Manutenção, de Infraestrutura, de Saúde, de Educação, de Promoção Social, e aí você vai fazendo essa interlocução. Por isso que vai gerando o aprendizado, vai gerando a experiência dentro do poder público. Né? É um negócio muito legal e que gera uma demanda bacana. Você não vem mais da próxima vez. Tá tudo certo. Eu tô... Esqueceu de silenciar o Esqueceu celular. dele ali. Acontece. E aí, então vai gerando essa experiência. Aí deixei a subprefeitura no ano passado e esse ano assumi novamente a diretoria de Ação e Proteção e Defesa do Consumidor, a CODECON, que é um órgão de defesa do consumidor que surgiu antes do Código de Defesa do Consumidor. E essa nomenclatura, Zilton, que é CODECON. diretoria, porque explica o para quem CODECON- não está em dúvida. O CODECON ele surgiu como uma coordenação à época. Sim. Né? Ele veio em 89 e o código em 90. Então, um ano antes, Salvador sai já na frente, já com essa coordenação. Vai se ganhando corpo, vai ganhando uma estrutura melhor, vai ganhando um funcionamento maior, uma abrangência maior, novos serviços vão sendo englobados. Então, acaba que você tem agora uma nova nomenclatura, mas sem mudar o nome Tá. original. Esse Codecon que já O ficou CODECON característico. mantém. Isso né? já ficou característico porque você tem os dois órgãos, o PROCON e o CODECON. O PROCON ele faz a atuação municipal também e estadual, mas a CODECON em si surge antes do PROCON, inclusive, né? Ela surge, Sim, interessante. o PROCON, salvo engano, surgiu acho que em 91, a CODECON 2 anos antes, então a prefeitura à época sai um pouco na frente nesse sentido, e o CODECON, ela vem com tanto serviço, para vocês terem ideia, que nós somos o único órgão do Nordeste que oferece serviços de cálculo para as pessoas, De juros abusivos. de juros né? abusivos, de cobranças em empréstimos. Nós somos- Como é que funciona isso? Se o cara fez um Você empréstimo... você comprou no cartão de crédito a mais, aí vem aquela fatura do juros sobre juros. Preciso que a falar com você. fatura- Lembrei de uma coisa aqui, depois a gente conversa. Esse cálculo dessas faturas, o que pode ser cobrado para o consumidor de fato, nós fazemos esse cálculo. A gente presta, como é que inclusive, procura? para a justiça. Como é que procura? Na Codecon, de forma física Vai. ou através do nosso aplicativo. Levar a documentação. Codecon Mobile, isso. a gente recebe toda a Vocês têm um documentação. aplicativo Codecon Mobile. Mobile. Codecon Isso, Mobile. é mobile no caso, mas é Sim, mobile. sim. Tanto para Android quanto para iOS, facilita muito o acesso do consumidor. Então é o único órgão que faz isso no Nordeste. Hoje, o único. É a nossa diretoria. Pra você ter ideia, hoje o nosso atendimento, 55% corresponde só desse serviço. Quem é o campeão de juros? Quem é? Quem é o Cartão? campeão? Cartão Cartão de- de crédito. Cartão de crédito. Tal do cartão do Cartão de Tal crédito do e car- cheque especial. É. Que aí Eita. acaba que às vezes um Eu acho- cola com o outro. O cara sabe? Depois acaba... você me Nesse meio liga aí, da nessa feira. Você tá aí. Você já tá baixando o aplicativo? Já. Não, Baixa eu tenho que conversar com ele antes de conversar com ele. Não, tô dizendo pra vocês, são 55% do nosso atendimento hoje. Não é de É muita reclamação coisa. jurídica, quebrei um aparelho, não consegui trocar, Sim, sim. preciso que Tô vocês com me ajudem aqui no dificuldade. intermédio, não. Isso corresponde hoje a um percentual menor do que o endividamento. O que mudou da primeira fase que você passou por lá e para essa segunda agora, para esse segundo momento? O que mudou? Você chegou com mais experiência natural, Não, mas cheguei com mais experiência, mais o experiência que de mudou para gestão. você? Buscar, como eu passei na subprefeitura e escutava muito, eu passei a escutar mais as pessoas. Então eu aprendi isso enquanto subprefeito, a escutar mais o problema do outro e tentar trazer uma solução não para aquela pessoa somente, mas para outras. Porque o problema dela nunca é só dela, Pode ser. vai ser de vários. Então não adianta você parar para Sim, resolver um problema só, se aquele problema ele aparece várias vezes, de várias formas. Então é melhor você buscar já uma solução de forma Uma coletiva, forma de solucionar uma forma pra para todos. resolver tudo. Tá certo. Então, uma das coisas importantes foi a implementação do núcleo, por exemplo, de superendividamento. Nós fizemos essa implementação agora. Criamos o núcleo e fazemos esse acolhimento das pessoas em situação de superendividamento. Eu tô nesse clube. Ah, Eu tô Siqueira. nesse É porque, clube. veja, Siqueira, endividado, todo mundo é. Sim. De alguma Certo? forma, sim. Não importa. Se você compra com cartão de crédito, você é endividado. Tá devendo. A questão é, se Tem um você carro está financiado, tá ainda endividado. com condições de quitar as suas Isso, é dívidas, deixar de pagar ou aquele não, mês, né? justamente. Aí, Endividado aqui todo mundo é. Cartão de crédito, um financiamento de recebo. carro, Sim. um financiamento de casa. o salário ou- entra já. Já entra com Filho, eu alguma... recebo constantemente ligações. Como é que o senhor está quando eu vou falar? Não, é que o senhor está devendo. Faz parte. Então, o poder de pagar é que está o X da questão. Se a pessoa consegue ainda arcar com a sua vida financeira ou não. verdade. Então, a lei do superendividamento veio para isso, para poder manter o mínimo existencial
do consumidor, da pessoa, garantir que aquela pessoa consiga ainda se manter e saldar as suas dívidas. Sim. Então, com a criação desse núcleo, a gente passou a acolher muitas pessoas. Para você ter ideia, a primeira pessoa que passou no núcleo de superendividamento, ela tinha 18 dívidas. Dívida em todos os bancos que você possa imaginar. Altas, né? Ela estava completamente... Você abriu um cartão truque da cansa, você Não, ela não tinha mais nada. Ela tinha um salário, inclusive, bom, mas o salário era todo comprometido em empréstimos, em cartão Só de crédito, pagando em juros. cheque especial, em financiamento só de pagando para veículos. manter a dívida. Literalmente. É. Ela não tinha mais o que fazer. Ela já estava completamente encalacrada, né? Quando a gente fala, ela estava com a lama, não estava nem aqui no pescoço. A lama já tinha passado. Ele já não sabia o que fazer. Então ele procurou a gente e disse assim, ó, do valor que eu ganho, que era um salário até muito bom, que era um salário de R$4.000, um salário interessante nos padrões atuais. Ele recebia esse salário e disse, ó, diretor, eu consigo aqui, desse valor, tirar 1.200 só para pagar as minhas dívidas. Eu falei, tá bom, é um começo, vamos sentar aqui. E aí a gente começa a chamar esses 18 credores e dizer, ó, cadê a sua dívida? Aí entra a importância do cálculo, a gente recalcula a dívida, traz o valor para o valor correto, para a realidade, que o consumidor de fato tem que pagar o que é de direito, o que pode ser cobrado. Sim. E aí você começa a fazer o trabalho agora de acordo, sabe, ó, veja aí, o consumidor só pode pagar aqui, ele pode dividir até em 50 vezes, vamos lá, e aí você começa a fazer. A audiência era uma mesa do tamanho dessa, com 20 pessoas, porque era o consumidor, a nossa equipe e os 18 prepostos das instituições financeiras. E aí começa aquela agonia, não, abaixa aqui, você recebe primeiro, não, eu posso receber depois. Eita. E aí a gente vai fazendo Esse serviço do superendividamento, ele só é para o cidadão de Salvador ou... digamos, um cidadão de Lauro de Freitas também pode aparecer. Não, é de Salvador. De Salvador. Pô, eu ia ligar para Mariana Hickman, velho. Siqueira gosta de uma confusão. Siqueira gosta. Agora, Silton, esse trabalho, vocês têm logo um retorno das empresas? Imagino que deva gerar alguma dívida, né? Alguma multa, quando vocês entram em contato e a empresa não responde em tempo hábil. Como é que funciona esse prazo? Quando a gente abre um processo administrativo, que a gente utiliza o sistema para o consumidor, que é um sistema, todos os órgãos de defesa do consumidor utiliza. Nós notificamos, citamos a empresa, chamamos ele para o processo, para dizer, ó, o consumidor está com um problema aqui, tem uma prática abusiva aqui e tal, vamos resolver. Quando o fornecedor de serviço entende que ele precisa resolver o problema do consumidor, a gente resolve, o processo se encerra. Quando a empresa não dá o devido olhar para o processo, aí se instaura um processo administrativo, se verifica a infração que aquele estabelecimento, que aquela empresa venha cometendo, e aí você transforma isso numa multa posteriormente. Tá. Então, o final a sanção administrativa é a aplicação da multa. Em caso de prestação de serviço ou de estabelecimentos, mesmo comerciais, se você tiver uma reincidência, aí você pode, inclusive, gerar a interdição do estabelecimento. Né? Se o estabelecimento... Tirou o alvará. Sim, você fazer a interdição para que ele corrija o problema e não continue acarretando problemas para o consumidor. Porque os juros continuam correndo. Os juros ou até outra coisa, um problema de insalubridade. Sim. Porque o legal do Código de Defesa do Consumidor é isso também. Porque não é só... Você vai de A a Z, né? A gente verifica. Tem gente que brinca assim, poxa, você vai fiscalizar mercado, restaurante? Eu falei, sim. Porque perpassa pela saúde do consumidor. Sim. E o Código de Defesa do Consumidor garante isso. Sim. Se estiver vendendo produto vencido, por exemplo, você está trazendo risco à saúde e à vida do consumidor. Também importante. Celso Russomano da Bahia. Exatamente. Eu não gosto muito da nomenclatura de Russomano, porque eu acho até um pouco mais de uma forma mais, digamos assim, enérgica. Eu prefiro uma forma um pouco mais de conversa, de mostrar para o fornecedor de serviço, para o empresário ali, para a loja, que ele pode ajustar as coisas, que aquilo é saudável para ele. Porque todo mundo aqui é consumidor. Claro. O empresário é consumidor, o lojista é consumidor, todo mundo é consumidor. Até então, na hora de morrer, né? Eu falo sempre que a gente consome quando nasce e quando morre. É verdade. Então, bastante. Uma boa. Vá fiscalizar a funerária. Mas a gente tem operação. No Finados, por exemplo, a gente fiscaliza floricultura. E o que acontece? Tipo, para não ter o aumento abusivo de flores, por exemplo, no entorno já aconteceu? Como é que vocês funcionam? Vocês chegam denúncias e vocês vão atrás ou vocês fazem essa busca ativa? Tipo assim, em momentos certos? As nossas operações anuais específicas, exemplo da Black Friday, Natal agora, hein? Operação de rematrícula, agora de matrícula escolar, Operação Verão, que é voltada para as áreas dos pontos turísticos da cidade, Operação Carnaval, São João, os feriados, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, e por aí vai. Todas essas datas que movimentam
movimentam o comércio, a gente precisa ter uma atuação. E Quando é feriado, vocês estão a lá gente trabalhando. trabalha. Também. Muito provavelmente a equipe da Codecom vai estar na rua trabalhando. Não tem feriado. Não Feriado tem feriado, pros outros, não tem né? pros outros. O sinal ele usa colete, mas não é balístico. Colete. Não, eu- fiscalização. Eu gosto de usar o colete para uma Identificação. identificação. Claro. É uma forma bacana do consumidor identificar a Mas é gente na balístico? rua. Não. Ah. Ainda Não, não tive é só a necessidade de dúvida, ter é só recebido dúvida, na bala. é só dúvida, Graças é só dúvida, a Deus. E tá na moda, viu? Mas é legal Tá porque na ele moda. identifica a gente. Por exemplo, na Black Friday agora, a gente estava na Avenida 7, o consumidor passava e dizia, Ali tá chamava a acontecendo gente, ó, Eita. encontrei uma coisa aqui que eu acho que é irregular, então a equipe vai, se direciona. Então o colete traz essa identificação Sim. de uma forma mais Se fácil respalda. do que só o crachá. Sim. Porque o crachá a pessoa ali não O acaba consumidor não vendo. está educado a ponto de conseguir identificar isso e dizer assim, isso não é. Muito, muito. E o que eu busco sempre fazer é levar esse conhecimento de uma forma mais simples, leve e clara possível. Como é que vocês O fazem para consumidor não poder... precisa levar, por exemplo, precisa saber qual é o artigo, ele não Sim. precisa saber qual é a lei, ele não precisa saber qual é o inciso, o parágrafo, Sim. ele precisa saber qual é o direito dele. dele. Então muita gente fala assim, poxa, você quando dá entrevista, você não fala o artigo, É. porque não tem necessidade de você falar o artigo, você só precisa saber qual é o seu direito, em qual artigo ele está. É o advogado que vai atuar. Apesar de ser advogado, você não fala o juridiquês, Não, né? eu não gosto de usar os termos jurídicos, Sim. Se porque aproxima você, das pessoas. você pega o consumidor mais vulnerável, você precisa falar a Sim. linguagem dele, ele precisa Verdade. entender aquilo. Então a gente busca, nos nossos trabalhos de palestras, de conscientização, de educação, que o Codecom realiza também, tanto para consumidor quanto para lojista, a gente busca utilizar um termo mais leve possível, mais simples, mais fácil da pessoa entender. Então, E isso funciona, né, Zilton? Funciona. Isso é Funciona, porque importante. a pessoa tem que saber só qual é o direito dela. Ela não precisa saber qual é o artigo, não. Exatamente. Esqueça, advogado muitas vezes não sabe, precisa fazer a pesca. É. E eu digo isso a você, é Verdade. normal. Você não tem como decorar todas as leis, não tem como você decorar tudo. É verdade. Você decora o que é do seu dia a dia. Mas advogado recebe também problemas de A a Z. Claro. Então ele vai parar ali, ele vai estudar, ele vai poder se empenhar em realizar o trabalho dele. Mas decorar a lei não precisa decorar artigo, não precisa decorar nada, você só precisa saber qual é o seu direito. Vou fazer uma pergunta aqui a você. Você começou como assessor de Léo, aí você foi de novo assessor de Léo, foi coordenar a campanha, foi para Roberta Cares, Codecom, não sei o que. Ano que vem, 2024. É ano de eleição, hein? É. Ele já tá em Já 2024. chegou? Não, mas peraí. que Já chegou lá. Não, Nós eu nem entramos em dezembro ainda. Peraí, mas eu tô falando o seguinte, Já que nem ele falou da atua, Operação Natal? que ele atua, peraí, mas é porque ele atua numa área, ele atua em áreas Sim. que tem contato direto muito com lideranças, um contato direto muito com a população, como ele disse, que estava na Verdade. unidade ele chamou, não sabe nem quem é ele, vai estar chamando ele porque a imagem, e isso é digamos assim, um ambiente do político que deseja futuramente, não sei se é o caso dele, mas que deseja ser um candidato, ou um vereador, algo do tipo. Como a gente já está em novembro, caminhando para dezembro, eu não sei se teria a oportunidade de entrevistá-lo ou... Aí eu quero saber se existe algum desejo político. Será que candidato. Léo, que- será que é, Léo né? Prates te ensinou também a gostar desse Ele processo ele de ser vermelho, testado na ele ficou urna? vermelho, ele ficou vermelho. Ele E deu uma é legal que é o seguinte, esse negócio do consumidor, você fala assim, ninguém sabe quem sou eu, é verdade. Só que esses dias eu andando na Mas rua, eu acho que já aí tá a pessoa fez sabendo. assim, ó aquele menino do consumidor. Ó, Tá vendo que eu tenho um já cara tá de novo? funcionando, tá vendo? Tá bom, Menino, menino do consumidor. menino. Isso é importante Você registrar. vai dar Essa briga com o parte, Léo né? Isso é Prates, importante, você vai dar briga com o Léo Isso Prates. é importante registrar. Porque ele tem cabelo, né? É, Então, porque eu tudo tenho bem. cabelo... Mas aí tá você- fazendo. É que o Léo disse que é menino Mas- ainda. Por trabalhar sempre no bastidor, Muito. você acredita que vai chegar um momento que pode ser, ano que vem, É, pode hoje, ser. hoje eu estou diretor Você da pode Codecom, ser- minha dedicação hoje é muito de gestão. Mas você acredita que vai chegar um momento que você vai ter que Se ser Léo testado? se Léo entender que devo ser candidato a vereador, prefeito e a nossa vice-prefeita, me sinto preparado para assumir qualquer missão que venha de lá. Do grupo político. Eu não né? vou nunca me eximir de assumir missão nenhuma dada por eles, né? Seja em qualquer função pública. Se Léo entender politicamente que devo sair candidato a vereador, tenho que estar pronto, né? Você não tem como correr do... Tá, você tá falando de da Léo, missão, eu quero né? saber de Zilton. Zilton, eu estou dizendo isso, Zilton se sente Zilton preparado para assumir Pronto. qualquer missão que seja dada por ele. Pronto. Meu líder político é Léo Prates. É a pessoa que há 10 anos trabalha, mais de 10 anos politicamente. Então, se ele assim entender, tem que estar pronto, tem que estar preparado para botar o carro na rua, como a gente É fala. verdade. Né? Não posso fugir Então, da raia. Não, a Pode gente não foge da acontecer em responsabilidade. 2004, nós Falei vemos desde o Zilton início, fiscalizando. em cima do muro eu não fico. Nunca. Eu sempre vou me posicionar de alguma forma. Então, E aí você vai fiscalizar caso eleito, prefeito, né? como?
vai fiscalizar a casa Você troca. Se você sai candidato a vereador e se elege, você passa a ser o fiscal do executivo. Como é que, falando do prefeito, como é que tá a gestão de Bruno, você que tá lá vivendo dentro? Porque a gente tem boas informações, né? Todo mundo fala muito bem do governo, como é que tá. Eu queria só entender como é que tá esse ambiente interno, como é que vocês estão enxergando, assim, com a aceitação popular, se chega muita gente reclamando da prefeitura, como é que tá pra você hoje? Viver isso. O legal que eu pude conviver com o prefeito ACM Neto e com o prefeito Bruno Reis, né? Já convivi com o Bruno em 2 momentos, o momento político ali de campanha e o momento agora enquanto gestor, ele prefeito da cidade. Bruno é um cara que tem um conhecimento da cidade, vocês não fazem ideia. Ele conhece Salvador de ponta a ponta, ele conhece as pessoas, o nome das pessoas, ele sabe a liderança política de cada bairro, ele sabe os políticos que atuam em cada região. Quando fala que é o pivete do Calabar, é mesmo. Bruno é de rua, Bruno mesmo, gosta daquilo. As pessoas acham que isso... Bruno forçado, falou isso porque ele morou forçado. ali. Não é, forçado é dele. Ele é um cara muito assim, ele gosta disso, ele gosta de estar na rua, ele gosta de ter o convívio com as pessoas e faz uma gestão muito boa, porque a partir do momento que ele se aproxima das pessoas dessa forma, ele consegue direcionar o serviço da prefeitura, ele consegue direcionar as necessidades para as pessoas. Claro que críticas e problemas vão surgir a vida toda, não adianta. Qualquer gestor vai sofrer crítica, qualquer gestor vai sofrer reclamação. Cabe a ele o quê? Ter o discernimento e a postura de aceitar essas críticas, aceitar as problemáticas e saber resolvê-las. Mas Bruno é um cara que tem uma sensibilidade muito grande para o problema das pessoas. Ele consegue, e quando ele tem que tomar qualquer medida, que às vezes pode até ser vista de forma impopular, mas é uma medida que tem que ser tomada, não tem jeito. Pior seria se ele se eximisse disso, se ele não realizasse de fato aquela medida. Então seria ruim para as pessoas. As pessoas precisam começar a entender isso. Eu sempre falo que eu prefiro dizer um não do que enrolar. Eu prefiro dizer, as pessoas precisam começar a aprender a escutar o não. A gente às vezes tem dificuldade, né, de ouvir um não das pessoas, mas faz parte da vida. É sim ou não. Ficar na enrolação que é o complicado. Então, Bruno, ele vem fazendo uma gestão muito bacana, a gente vem acompanhando. Foram 2 anos de subprefeito, então eu pude acompanhar muita coisa, muitos projetos que Bruno vinha desenvolvendo e vem desenvolvendo dentro da cidade. Então, quando a gente participava das reuniões com todos os subprefeitos, você vai escutando nas outras áreas da cidade, os projetos, as ações que ele vem fazendo. Então, eu digo a vocês, ele é um cara muito sensível aos problemas das pessoas, é um cara que conhece Salvador como ninguém. Eu acho que dentro do grupo político aí, que já, a ACM Neto passou 2 mandatos na prefeitura, Bruno aí já está finalizando ano que vem o seu primeiro mandato, é um cara que eu acho que é o que tem o maior conhecimento de Salvador, é o cara que mais conhece da rua ali dentro de Salvador, conhece todos. No Brasil, eu vou te fazer uma pergunta bem delicada. Existem 2 turmas dentro da prefeitura e que a gente sabe. Existe aquela que acha que Bruno pode ser o próximo candidato a governador e Neto ir para o Senado. Então, por isso, estão querendo disputar essa cadeira de vice. E tem a turma do time que está ganhando não se mexe. Ana Paula, vice-prefeita, continuar como vice-prefeita. Você é de qual dos 2 times? Perfeito. Eu acho que a ACM Neto é o líder do grupo. Acho e tenho certeza disso. Né? O ex-prefeito ACM Neto demonstrou isso. É o maior articulador que nós temos. Né? É o nosso líder. Ele que fez um trabalho fantástico. Bruno vem dando continuidade a esse trabalho e vem implementando coisas diferentes também. Então é um cara que eu acredito que vá para uma reeleição de prefeito. Ele ainda não se posicionou para a reeleição, mas eu acredito que vá sim. E o posicionamento para quem vai ser o candidato a governador perpassa por ACM Neto, né? Foi ele que veio candidato a governador agora, mostrou na urna que teve uma capacidade muito grande de chegar lá, né? Conseguiu diminuir uma distância de percentual de votos que era muito alta nos últimos anos, ele conseguiu apertar aquilo ali bastante, então mostrou que a oposição ao atual governo estava presente ali, então tem uma capacidade de crescimento. Bruno deve ser candidato à reeleição, mas vai se posicionar. Ana Paula é um quadro do PDT fantástico, é uma mulher que veio crescendo na gestão de uma forma muito boa, é uma amiga querida, é uma pessoa que também me ensinou muita coisa. É uma pessoa que vem dentro da gestão desenvolvendo um trabalho muito bacana, como subprefeito, como secretária de saúde. E aí você vem, time que está ganhando não se mexe, ok? Você precisa analisar o momento político, você precisa analisar a ACM Neto, ter o posicionamento, Bruno Reis, que é o candidato a prefeito. Você precisa ter o candidato a prefeito para depois ter o candidato a vice. Mas eu acredito que a Ana Paula ela tem muito
a vontade, o desejo e o merecimento de ser candidata a vice-prefeita. Não tem a necessidade de você tirar uma pessoa que de fato vem fazendo um trabalho muito bacana, vem desenvolvendo um trabalho legal como subprefeito, como secretário de saúde, para você trocar por quem quer que seja A, B, C ou D. Mas a gente precisa analisar a política, né? Bruno Reis, que é o candidato a prefeito, ele que vai fazer a análise de quem é o candidato a vice-prefeito. Não tem candidato a vice se não tem candidato a prefeito. Primeiro você vê o candidato a prefeito para depois o candidato a vice. Futuramente, quem vai ser o candidato do grupo a prefeito, aí já são outros, quem daí já está falando de muitos anos à frente, de uma eleição daqui a quase 8 anos. Já tem, então, não, o Léo, ele vem se posicionando, ele não esconde o desejo dele de ser prefeito de Salvador há muito tempo atrás. Você que começou isso lá atrás, desde 2012, Léo, quando a ideia de ser vereador... Léo, quando virou presidente da Câmara, ele já dizia que ele tinha o desejo de ser prefeito de Salvador. O exemplo disso foi a dedicação dele na Secretaria de Promoção Social e de Saúde. Sim, que ele declara claramente que ele abriu mão da candidatura para poder continuar lá. Continuar na Secretaria de Saúde. Poderia ter sido candidato, poderia ter escolhido outro caminho, mas não, preferiu continuar secretário porque entendeu que era a missão dele naquele momento para a cidade. Então, se Léo tem vontade de ser candidato a prefeito, tem. Se ele tem merecimento para isso, tem também. Competência para isso, acho que já demonstrou também que tem. Dentro do grupo político, é um cara que tem conhecimento, a política corre na veia, ele vive disso, ele passa 24 horas do dia dele respirando isso, se dedica muito a isso. Então, acho que hoje a gente está bem servido de quadros políticos de uma forma fantástica, dentro do grupo aí do ex-prefeito Assemineto, que é o nosso líder aqui. Adversário não se olha, mas como é que tá o outro lado? Eu vejo um governo aí que está começando a querer se organizar, mas eu não acho que mostrou ainda para que veio. Tem uma dificuldade do outro lado. Eu não acho ainda que mostrou para que veio. Eu acho que o governador precisa se mostrar mais, né, com algumas Em Salvador, o governador tem aparecido. Veja, em Salvador, a atuação da prefeitura é muito maior do que a do governo do estado. Isso não tem para onde correr. Quem faz o serviço dentro da cidade do Salvador é a prefeitura. A última grande obra do governo foi o metrô e de lá para cá... fiz um viaduto, eu fiz uma encosta. Beleza, ok, massa, muito obrigado, é muito bom. A população precisa de uma encosta, a população precisa de um viaduto. Mas você dizer que o governo do estado resolve os problemas de Salvador, me desculpe, não. Aí quem resolve é o prefeito. É o prefeito que resolve os principais problemas da cidade. Né? O governo do estado tem um papel muito importante, o governo federal também tem um papel muito importante. Poderia, inclusive, atuar de uma forma muito mais próxima dos prefeitos de capital e prefeitos também de interior. O governo federal ele tem esse papel do direcionamento das verbas federais para ajudar na gestão pública municipal. Então, mas os problemas de Salvador quem resolve e o governador tem até a máquina, né, que é a Condé, que fazia obras, por sinal, e que encadeirada pelo Trindade, que ensaiou também um voo de galinha para ser A gente já teve alguns ensaios lá do outro lado, né? O pessoal está ensaiando bastante. Todo hora ensaio. Vamos ver aí quando terminar o ensaio, quem vai tocar de fato o enredo desse... Vamos para você emparedado agora. Geraldinho Robson, você acha que seria uma candidatura mais apertada para Bruno? Teria maior dificuldade. Eu não fico olhando muito pro lado de fora de casa. Tá, mas você trabalha na Câmara, conhece o Geraldinho. Geraldinho é um cara muito bacana. É isso. Gente boa demais. Não, eu tenho um apreço muito grande pro vice-governador. Vou dar um abraço pra ele agora. Foi vereador lá na Câmara, quando o Léo era vereador, então eu convivi muito com ele também. É um cara que entende muito de política, gosta ali da política. Eu acho que pelo fato do Geraldinho estar... Ser de Salvador, eu acho que estar há algum tempo... Geraldinho já é mais presente na política soteropolitana, né? Ele é muito presente na política de Salvador. Né? O vice-governador ele tem uma participação grande aqui. Então, pode, naturalmente, do desejo dele de ser candidato a prefeito. Ele não escondeu isso para ninguém e vem fazendo o movimento político dele. Agora, se ele vai agregar as forças necessárias... As ocultas não, mas as forças necessárias para ser o candidato da oposição à prefeitura, né? Eu vejo muita dificuldade para esse governador. Eu vejo que ele tá muito difícil. Porque, assim, historicamente, o PT, que é o grupo político do Estado, ele tem um candidato dele. Ele só abriu uma vez para... Acho que uma vez para Alice Portugal. Isso, há muito tempo. Então, historicamente, a gente vê isso. A gente vê que o PT ele lança o candidato dele à Prefeitura de Salvador e ao governo do Estado. Ele está sempre com cabeça de chapa. Então, precisa entender como vai ser essa construção política que Geraldinho vem buscando fazer.
Né? Então, mas isso aí... É com eles. Eu não, Quem quer ser campeão não escolhe adversário, é isso? Não sou candidato a nada, não, meu amigo. Quem tem que decidir Ainda não é candidato. Você não é candidato a nada ainda, mas hoje você faz parte de algum partido político? Hoje você tem qual partido? Quando eu comecei no movimento estudantil, um ano depois fui convidado para ir para o PDT, que é o atual partido de Léo. Coincidentemente... Então você já era do PDT eu já era do antes? PDT antes de Léo. Coincidentemente, ele acabou indo. Você chegou a fazer PDT, juventude no PDT? Participava. Nunca assumi como membro ou como presidente de juventude, secretário, nada. Mas sempre participei do movimento estudantil e de juventude do PDT. Então, você tem a escola. É a minha escola, não tem jeito. E aí, Léo hoje se torna do PDT. Para você ver como a vida às vezes é engraçada. Ele se torna a eleição passada, não, 2 eleições atrás, vai para o partido do PDT. E é o partido que eu faço parte. Eu sou o tesoureiro municipal aqui, Léo é o presidente, eu faço parte da tesouraria. Então, estou filiado. Como é que é tocar esse partido PDT. aí, esse partido histórico? O PDT é um partido histórico, é um partido que tem bagagem política, que tem história, que tem ideologia, é um partido que tem posicionamento, é um partido que tem historicamente a luta pelo trabalhador, que tem a Brizola é fantástico, a gente não precisa nem falar. Ele foi governador por 2 estados. Esqueça. Daí você já... Daí você tira. Daí você tira. Governar um estado e pro outro e governar também. Daí você cara tira. que tem um conhecimento de gestão, de política. Não é pouco. Não é pouco. Então, é um partido muito bom. É um partido que eu tenho uma identificação bacana. É um partido que eu já estou, sei lá quanto tempo, Você te engrasa, participando. né? Tenho grandes amigos ali. Como é que foi para você fazer a última campanha de presidente da República? A maluquice que foi o Brasil, você tinha de um lado um atirando pro outro, aquela confusão, aquela polarização, estica a corda. E Ciro no meio tacando fogo em todo mundo. Ciro, meu. E foi legal porque a Ana Paula foi ser vice, né? Foi ser a candidata dele. E isso mostra como o PDT A Bahia foi importante. Foi importante. E Salvador tem um quadro qualificado de Ciro tá sempre aqui, Lupe tá sempre aqui. Tá sempre aqui. Gostam muito da Bahia. Você vê que você tem a Ana Paula, você tem Léo, você tem o próprio Félix, que é deputado federal já de mandatos, né, que vem fazendo um trabalho bacana. Então o PDT hoje ele tem um partido? Tem um grupo legal. Isso. Tem pessoas qualificadas dentro do partido, prontas para exercer qualquer atividade, qualquer missão. E como é que foi a eleição passada? Na eleição passada, eu estava mais dedicado à eleição diretamente de Léo, né? Naturalmente falando. Mas não deixamos de fazer campanha para o nosso candidato a presidente, que era o Ciriano. Agora, você, Zilton, falou que você não se considera de esquerda, não se considera de direita, mas que você sempre se posiciona. Porque eu não gosto muito dos extremos, sabe? Pronto, isso. O que é que fez você se identificar com esse grupo político? E complementando essa pergunta de Paulo, como é que foi esses últimos 4 anos com o antigo presidente, esse extremismo? Como é que você viu? Eu não gosto muito dos extremos. Eu acho que os extremos, eles não são saudáveis. Eu gosto do posicionamento, não é de morno, sabe? Eu não gosto dessa coisa do muro nem do morno, mas eu gosto das pessoas que se posicionam. Independente se você é esquerda ou direita, mas é o que você acha. A sua convicção, é o que você pensa. Então você se posiciona dessa forma. Existem excelentes ideias na esquerda, existem excelentes ideias na direita. Sim. Não precisa você ficar, sabe, se degladiando, criando essa confusão, repartindo, dividindo, né? Você agregar, você unir o que tem de um lado, o que tem do outro, é muito bom. Por isso que o PDT é um partido leve, é um partido que se posiciona, apesar de ter o trabalhismo ali na frente, todo mundo achar que o trabalhismo é sempre de esquerda, assim, é um partido ideologicamente voltado mais para o lado esquerdo, mas é um partido que tem posicionamento, né? E aí vem da minha escola de Léo isso. Léo sempre se posiciona pelo que ele acredita, porque ele acha. Então ele tem vários posicionamentos. As pessoas, inclusive, falam assim, poxa, Léo é a esquerda da direita. E o pessoal da esquerda fala, Léo é a direita da esquerda. E fica nessa brincadeira. Eu costumo falar que Bruno está à direita de Neto e Léo está à esquerda de Neto. Justamente eu costumo dizer isso. Então, queiram entender, o que quiserem entender, entendam. Léo aqui recentemente recebeu um título na Câmara Municipal, proposta pelo vereador Cláudio Tinoco, né? Vocês fizeram a cobertura. Sim. E você podia ver a presença de políticos de esquerda, de uma forma quase igualitária dos políticos de direita, né? Por sinal, ele estava ontem ao lado de Jerônimo Rodrigues, na cidade de Vitória da Conquista, entregando uma ambulância. E a ministra de Saúde. E a ministra de Saúde lá. Porque Vitória da Conquista. E já teve matéria maldosa aí querendo. Dizendo que ele tinha pulado
Não, veja, isso é questão de... Léo, a família dele veio de Barra do Choça, que é uma região próxima. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é o seio familiar de Léo também, no interior do estado. Naturalmente, ele fez política lá, ele acompanha, ele direciona sua energia para aquela região, independente se é o governador, se é o presidente, se é o prefeito, se é a oposição, se é a situação. Ele vai acompanhar o que ele acredita. Você também tem essa mentalidade? Tenho, Léo? acho que tenho sim. Eu acho que o político precisa saber ter esse relacionamento. Tanto, não é porque eu sou oposição àquele que eu não vou me relacionar, que eu não vou tratar as demandas políticas. Claro, as pautas importantes para o povo, na eleição, farinha pouca, meu pirão primeiro. Sim. Você vai fazer aquela briga, você vai querer que o seu grupo político assuma, é natural. Você falar que não é conversa fiada. Mas, depois de eleito, o grupo assumiu. Você com o mandato na mão do estado da Bahia. Você vai dizer assim, hoje quem é o governador do estado? É Jerônimo Rodrigues, não votei nele. Tem um diálogo, eu votei em ACM Neto. Torço para que o cara se acabe? Não. Agora, se acabar assim também, eu tô me acabando. Eu moro na Bahia, pô. É a mesma coisa de você não ter votado em Bruno e torcer que Bruno faça 4 anos de um mandato ruim. Você tá querendo morar numa cidade ruim. Então você precisa torcer que ele faça um mandato bom, mas que na eleição você vá lá e debata ideias, traga projetos novos. A mesma coisa cabe agora a ACM Neto, se for candidato novamente a governador. Está passando esse ano fazendo oposição, mas uma oposição consciente, é uma oposição saudável, não é oposição por oposição. Entende? Então eu vejo muito dessa forma. Isso é ruim e a própria imprensa contribui para isso, porque a imprensa, a gente tem aquela ideia, né, de direita e esquerda, aí, vamos dizer, não digo o Léo, vamos citar um outro deputado aqui que seja mais à direita do que Léo, porque tirou uma foto, estava na entrega de um... Eu não vou lá porque Jerônimo está lá. Cara, você foi eleito pelo estado da Bahia. Exato. Você representa o estado da Bahia. Você é um parlamentar e a pessoa que está eleita, ela não está representando só o voto dela. O extremismo, quando o cara fica extremista, ele fica cego, surdo e burro. Né? Eu não gosto muito. E as pessoas têm dificuldade em gerar isso. E esse posicionamento do Diléo é bacana por conta disso. Ele foi eleito deputado federal pela Bahia. Ponto. Então ele precisa se posicionar pela Bahia. O que mais de Léo, assim, que você leva com você e você acredita que pode seguir assim? Acho que tá um pouquinho distante. O que você aprendeu com o Léo, assim, durante esse tempo, que você acredita, assim, que se você, de fato, vier pra vida eleitoral mesmo, de ser votado, que você vai carregar com você? Essa questão de conversar, dialogar com todo mundo, você já falou. Isso aí eu aprendi muito com ele. E aprendi também no movimento estudantil, isso no início, mas com ele eu reforcei muito isso, né, esse aprendizado de escutar as pessoas independente do seu partido, independente de qualquer coisa. E uma coisa que eu digo sempre assim, que eu gosto de Léo é o posicionamento do sim e não. É do posso, não posso. Sim, não é não. Sim é sim, não é não. Falei isso aqui já antes, as pessoas às vezes têm dificuldade de escutar o não, mas com ele eu aprendi muito isso também, de me posicionar para a pessoa. Né, de Paulinho chegar pra mim e dizer, poxa, velho, tô precisando disso aqui, você consegue me ajudar? Não consigo. Infelizmente não posso. Mas eu posso lhe ajudar de outra forma. É possível? É possível, eu consigo fazer, sabe? Esse posicionamento eu acho bacana. Eu sempre escutei ele tendo essa posição. Vi que isso é a forma como eu também gostaria de ser tratado. Então eu busco tratar as pessoas, aquela velha coisa de dizer, trate os outros como você gostaria de ser tratado. E eu tento, ao máximo, levar isso ao pé da letra, levar isso para frente, levar isso na minha relação familiar, de trabalho, com a minha equipe da Codecom, com as pessoas politicamente que a gente encontra, que a gente trabalha, que são as lideranças de Léo aqui dentro da cidade. Então, quais são suas outras referências políticas, Zilton? Você admira muito o Léo Prates, mas tem outras pessoas... Léo, Bruno, Ana e ACM Neto, de fato, não é porque estão na frente, mas foram pessoas que eu tive a oportunidade de conviver politicamente e aprender. E tem um tio meu, que é o tio avô meu, Nivaldo Krieger, que ele foi senador da República pelo estado do Paraná, ele foi prefeito por 3 mandatos, foi deputado estadual, foi deputado federal e foi candidato a senador, foi senador pelo estado do Paraná. Então é uma pessoa que eu sempre busquei escutar também, buscar conselhos políticos, ter essa referência dentro da família. Sim. Então ele
já está hoje com quase seus 90 anos de idade, mas ainda com a lucidez muito boa. É uma pessoa que eu busco quando eu preciso também uma orientação, é dele que eu também busco. Dessa fonte, né? Porque, pô, uma Tem pessoa... casa, tá na família, né? O cara foi prefeito Uma trajetória da dessas. cidade, deputado estadual, deputado federal e senador, politicamente falando, eu acho que Tô ele tem vendo que é alguma inevitável. bagagem. É, com certeza. Eu tô vendo que é inevitável, viu? Tá. Aquela sua Tá no suposição, acho que é sangue, mano. inevitável. Tá no sangue, eu acho que... Tá no sangue. Ele coça, ele Eu acho coça. que- Peca, você participou de quantas eleições diretamente, vamos assim, na sua vida? 12, 14, foram 6 já, né? 12, já perdeu 12. Pronto, agora 12, me conte uma 16, história... 18, de 2 em 2 anos, Pronto, e a partir de 2012. Pronto, vamos não lá. tem Agora- jeito. Agora, a gente sabe que nas eleições sempre tem causos. De vereador foram quantos? De vereador foram 3 já. Pronto, agora me De conte... deputado, 3. Nos conte um Sei. caso assim que ficou na história. Que a gente sempre tem caso pra contar. A eleição sempre é a história, né? Rapaz, um caso de É um eleição. caso, aquela coisa assim que marcou você dentro dessas eleições, assim, pô, aconteceu tal coisa, porque hoje mais cedo nós estávamos conversando exatamente sobre gratidão. E eu Certo. disse a Paulinho sobre isso. Paulinho, as pessoas sempre falam assim, lhe pedem. Lhe pedem 3 coisas, você consegue uma. Aconteceu. Na hora que você consegue atender, aí você é legal. Aí ele pede mais 3 coisas de novo. Mas é isso que eu tô falando, isso é a dificuldade das pessoas de escutar ou não. Exato. Eu falei isso sempre. Então agora me eu falo conte isso um sempre. caso que diz assim, putz, eu não esperava acontecer isso, uma coisa inusitada assim, Mas velho. uma coisa Você inusitada. tem história. Não, tem história. Tem pai, É história. que agora você me pegou até de... Tem não história, imaginei mas isso pra você. exatamente essa, velho. Mas se você pega, por exemplo, uma campanha de estado, estadual é um negócio interessante. E como eu só fazia Salvador, aí eu vou pra uma campanha de estadual, num dia você viaja de carro, de avião e de barco, às vezes. Sabe? Isso é surreal. Você às vezes fica meio... As pessoas que estão de fora não acreditam nisso, Não acredita não, e é verdade. É verdade você sair de um lugar de carro, pega um avião, vai pra não sei aonde, de lá você atravessa num É engraçado que barco pra outro. eu fui fazer campanha no Distrito Federal, na eleição Sim. passada. Aí o pessoal falou, você não conhece o Distrito Federal? Eu falei, ô, galera, eu vim na Bahia. Pelo amor de Deus, lá a gente viaja 12 horas de pra cruzar de uma ponta cidade a outra, ou pro justamente. sul ou pro oeste, é 12 horas. Aqui, me dá um carro aí que eu conheço esse Você quadro. conhece a Eu conheço toda. esse quadradinho aqui num dia, num bicho. dia. Por As favor. pessoas que nunca participaram de uma reeleição, como eu participei ano passado até, na campanha de Léo, estadual, que foi a minha primeira campanha realmente que teve uma estrutura, é algo de louco. É algo de louco. Eu lembro que A Bahia é 11 horas da noite, Bahia é Zilton, não sei o que, subiu que desceu. A Bahia é maluquice. É loucura. Não, a gente Fazer não campanha na Bahia tem não- horário pra não tem. nada. E como você falou, a Bahia é grande, meu amigo. Enorme. Caramba. É enorme. Você imaginava É você enorme. rodar 12 horas, Não, você tá não. falando de rodar metade do dia. É isso aí. De carro pra ir de uma Exatamente. cidade Metade do pra dia. outra. E aí, na primeira campanha de Léo para estadual, foi literalmente assim. Né? A gente tinha um trabalho só em Salvador, não tinha um trabalho no estado. Aí você pega aquele mapa da Bahia, enorme daquele jeito. Pega aqueles alfinetinhos, sabe? Rapaz, E sai pá, pá, exato. pá, pá, pá. Quando você para, você olha assim, como é que eu vou sair daqui pra vir pra cá? Eu vou daqui, Salvador, até Luiz Eduardo Magalhães. Onde é que eu posso parar? Por onde é que eu vou parar no meio do caminho? Porque não dá pra fazer numa Aí às vezes esticada você só. saía daqui, ele quando ia pra Conquista, então Isso. pegava Pra um Conquista. avião daqui, ia pra Conquista às vezes. Mas a equipe... De lá você já tinha que ter uma equipe lá, um É. carro pra receber, um carro pra poder caminhar lá, então o negócio era interessante. A estrutura tem que ser muito bem montada. Você já entende de campanha. Na sua campanha, o que não pode faltar? Mas eu Se tenho você, campanha? não, se você fizer uma campanha na sua campanha, o que não lhe faltaria? Se você fosse o candidato, olhando do O outro que você lado, faria diferente dos outros? o que você Não, faria não acho que não diferente é hoje? questão de fazer diferente ou não. Eu acho que cada vez mais o político ele precisa ter a proximidade com as pessoas. Ele precisa estar presente nos locais. Ele precisa ser, de fato, aquela pessoa que seja uma referência na comunidade. Que não seja a Copa do Mundo, como todo mundo fala, que seja de 4 em 4 anos. Ele precisa estar presente durante o mandato dele. E precisa também fazer a atuação legislativa. A gente às vezes esquece que o papel do vereador é ter uma atuação. Nossa, falei vereador, você viu? Vereador. Tá parecendo Vereador, lá, da PSOL. Tia Rosário. Aí Tia Rosário. fugiu aqui. Mas eu acho que o vereador precisa ter também o trabalho dele legislativo, a dedicação dele nesse sentido. Porque quando você resolve fazendo a interlocução dos problemas da comunidade, é interessante, é legal, mas quando você se dedica de uma forma legislativa, você acaba criando um projeto que vai influenciar pessoas além da sua comunidade política. Né? Você vai pegar, de uma forma geral, a Pra mim. população. Estávamos conversando isso. Sobre ele. Eu fui aqui uma entrevista do podcast antes de você e perguntaram aqui sobre Lauro de Freitas. Eu disse que a oposição de Lauro de Freitas está mais preocupada em ficar fiscalizando, talvez para dar like, do que propor projetos.
Como eu falei. Eu acho que é um erro que muitos vereadores hoje, não, acho que é Brasil todo, né? Você precisa ter uma essa participação questão de efetiva legislativa, rede sabe? social de muitas. Eu tive não sei quantas curtidas, rapaz, isso me dá uma agonia. E Eu projeto, né? E quantas vidas você transformou? Qual é Não o projeto quantas curtidas bacana que tem, você né? apresentou, Isso. que você conseguiu Quantas levar vidas uma você mudança transformou, efetiva, né? sabe? É porque se tornou projetos pessoais, é aquilo Porque, que a gente veja, fala quando- sempre. porque quando o vereador ele vai para uma São comunidade pautas ajudar uma importantes. demanda de manutenção, né, que o vereador tem, ele escuta ali também, e aí leva para a prefeitura e cobra que aquele serviço seja feito, Sim. é bacana, é bom. Mas aquele problema ele pode voltar futuramente, aí vai precisar de um outro vereador, ou daquele mesmo também, ou vai vir direto ao órgão público. Mas quando o vereador cria um projeto de lei que impacta de forma positiva a vida das pessoas, que ajuda, que transforma, que garante acesso a algumas coisas, eu acho que isso é o legal da política, né? Isso que é bacana, você conseguir, através de um projeto, agregar e melhorar a vida de um monte de gente. A gente nem Exatamente. conhece, pô. A gente não sabe nem onde tá. Zilton, você até pode dizer que não, viu? Mas você já tá pronto. Ô, Léo, Eu acho que é só, acima de só Léo... escolher e dar o desafio. Acho que acima de Léo é Ô, Bruno. Bruno, Léo, Eu já estou assim, começando Neto. a pergunta quase assim, vereador. Exatamente. Não, acho que é uma pergunta Já melhor. tá assim. Vocês concordam comigo? Eu Que, assim, concordo. Eu tenho uma pergunta melhor. Vai ser pronto. Zilton Cruz ou Zilton Neto? Hoje eu utilizo o meu nome Zilton Neto. É que é mais palatável. Neto é uma mais forma. palatável. É mais Não por palatável. achar que o meu sobrenome é isso ou aquilo, não. É porque o Neto é mais simples, É é mais mais fácil, fácil, Zilton Neto. E como eu tô num órgão hoje que tem uma atuação muito na rua, e acaba que você fala da entrevista, É você precisa verdade. informar as pessoas daquele papel que você está fazendo, o que você está cumprindo, a sua fiscalização, a sua atividade, o que quer que seja, facilita muito a comunicação. Exato. Claro. Zilton já é um nome muito incomum. Dificilmente Parece o vocês nome vão de uma conhecer pessoa mais outro. velha, né? Não parece que é você. Não, pronto, uma situação Tem cara de, sei lá, engraçada. de Rodrigo. Siqueira me É, cobrou é. uma situação engraçada uma vez. Tô eu no gabinete de Léo, sentado, chega uma pessoa para conversar comigo à época, falou assim, eu queria conversar com o Zilton. Zilton. Aí ela ficou olhando pra minha cara, eu olhando pra cara dela, eu falei, não, eu vou chamar ela. Aí eu saí da sala e voltei de novo. Aí a pessoa, poxa, mas eu esperava encontrar um senhorzinho, de idade já e tal. É um verdade. nome realmente Sim. incomum, é um nome mais... você Mas acha uma pessoa mais Já velha. escolheu o 12? Vai ser o 12 o quê? É 12000? Já tem em mente alguma coisa? Eles estão apertando sua mente. Vamos fazer o seguinte. Mas eu falei pra Eu vocês isso, que já- eu sentei aqui, eu tava já- rindo de tá tiro. vendo? Eu já vou deixar o Não, convite. mas Eu já você vou falando. deixar o convite para quando você for pré-candidato, você voltar Você aqui pra gente volta ter aqui. esse papo, né? Porque agora, de fato, Se a for legislação não se o permite. grupo político entender que foi isso mesmo, se tiver que ser, a gente volta aqui, aí Com já certeza. volta aqui podendo pedir voto. Rapaz, eu queria poder falar do que eu sei, mas eu não posso. E Posso meu não. povo, e o pior. Daniel Alves vai me matar, eu não posso falar. Não. Não sabe de nada, rapaz. E esse programa só tem um problema, é que ele acaba. É verdade, é verdade. Infelizmente você tem agenda, Tudo que é bom, você tem infelizmente, é agenda, É mas verdade, tem agenda. tá feito o convite. Assim que tiver o processo que a lei permitir, que a regra do jogo deixar. A Que casa Léo aqui é permite, sua, Bruno diga assim, que a nossa. casa aqui é sua. Não, Léo já entendeu, Léo assistiu esse podcast, já entendeu. Não, mas Bruno já Bruno- entendeu, Bruno- Neto já entendeu, Ana um Paula já trabalho- entendeu. Aqui é muito legal o espaço de vocês. Agradeço mais uma vez de novo, de verdade. Bate-papo aqui tranquilo, leve, é o que vocês estão fazendo. É o que eu também falei aqui no início, que você busca levar informação para as pessoas de uma forma mais fácil. É. E o podcast é isso também. Não é só ficar aqui batendo papo. Quem assiste no interesse de escutar, de entender alguma coisa, de, sabe, conhecer aquela pessoa. É muito o que você falou, é escuta, né? É. A gente tinha que ouvir. É o A ver gente e quer ouvir ouvir, sua né? história. É verdade. E as pessoas estão lá também querem ouvir sua As E pessoas uma história. querem história, de conhecer. repente, que você nunca contou em outro lugar. Sim, Né? sim. Essa câmera aqui é sua, faça suas Aquela considerações finais. Sua rede Deixe social. Suas redes Sua rede sociais. Sua rede Bota social. as redes sociais. Foca ali, ó. Olha pra ela ali. ó. Não, legal, mas obrigado mais uma vez para vocês. Quem quiser acompanhar o trabalho que a gente faz na defesa do consumidor, que é hoje onde eu estou, segue lá a gente, Zilton Neto, o Neto com 2 T's ainda. Olha que agonia. Olha que dificuldade, tá vendo? Esse 2 T's É aí. porque fica abraçado assim, duas pessoas abraçadas. assim. E aí, mas eu estou à disposição de todo mundo, estou à disposição de vocês. Maravilha. Não é porque aqui o podcast foi gravado aqui em Lauro, mas a gente é vizinho aqui, ó. Aqui Irmão, Tem- irmão. A gente tá na Bahia todo mundo toda. frequenta Salvador, Aqui todo tá na mundo Bahia frequenta toda. Lauro. Então, se vocês precisarem de mim aí, tanto na vida pública quanto de forma pessoal também, estou à disposição. E se de tiver vocês. endividado, pode procurar o homem. Pode Se me chamar, que eu vou. Maravilha, então. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.